Olá pessoal, então dando sequência ao nosso vídeo anterior, agora nós vamos falar um pouquinho sobre as ferramentas, né, de colaboração, como por exemplo o Office 365. E fazendo até uma interpretação quanto a esse conteúdo, nós fizemos lá no dia 11 de março uma atividade com relação a isso, né, com relação às formas de obtenção de conhecimento, que a gente deu uma pincelada ali no vídeo anterior, falando sobre técnicas de inteligência artificial, falando também sobre como as redes sociais e o Google utiliza como que eles fazem para obter o conhecimento, né? Então essa era a primeira pergunta até do questionário que vocês responderam nesse dia. E as formas de obtenção de conhecimento hoje são várias, né? Pegando ali o cenário que a gente interpretou anteriormente, falando de Netflix, por exemplo, e o próprio Google, então o Netflix usa o comportamento do usuário para obter o conhecimento, tratar esse conhecimento depois e utilizar novamente contra o usuário, né? Sugerindo coisas para ele assistir na próxima vez que ele se conectar à plataforma. O próprio Google faz isso muito bem através do remarketing, né, que é sugerindo publicações, sugerindo propagandas para os usuários comprarem aqueles elementos de alguma forma baseado num comportamento, numa experiência de usuário anterior. Tá? Então a experiência de usuário ela conta muito nesse aspecto, né? Justamente para a questão de obtenção do conhecimento. As duas formas básicas que nós temos para fazer isso é o conhecimento tácito e explícito. Então o conhecimento explícito é quando a gente vai lá para a faculdade ou quando vocês assistem aqui uma aula com o objetivo de adquirir conhecimento. E o tácito é aquilo que a gente desenvolve no dia a dia, conversando com os colegas, indo em feiras, enfim, a gente já bateu muito nessa tecla, mas tem que ficar claro para vocês, tá? A segunda questão era sobre como podemos criar, aprimorar e facilitar essa obtenção de conhecimento. Bom, as técnicas de inteligência artificial e os sistemas especialistas também sobre isso ajudam bastante, tá? Mas já olhando para a nossa última questão, que é sobre o Office 365 e falando de ferramenta de colaboração, ele é uma baita ferramenta para aprimorar e facilitar essa obtenção de conhecimento, principalmente agora em época de quarentena. Porque muitas das empresas elas utilizam essas plataformas como plataformas de comunicação, tá? E colaboração também. Então, para compartilharem suas tarefas, para controlarem as atividades do dia a dia e também para ficarem em contato com seus clientes e fornecedores. Como que eu faço daí para armazenar essas informações? Bom, várias dessas ferramentas, como o próprio G Suite e o Office 365, fornecem mecanismos para isso. Né? O próprio Office 365 ele tem uma rede social corporativa. Tá? Eu já vou fazer um vídeo aí gravando a tela aqui mostrando para vocês como que essa ferramenta age, né? Como que ela trabalha nesse aspecto, tá? Mas é nesse aspecto aí que a gente quer passar esse conhecimento para vocês, né? Então, aprimorando o conhecimento utilizando essas técnicas, né? Aí a gente teve alguns alunos que responderam também, por exemplo, competências pessoais. Claro, cada um de nós tem uma facilidade em determinado assunto, em determinada temática, que vai poder aprimorar o seu conhecimento, né? E caracterizar aquela informação como uma tomada de decisão lá na frente. Né? Então vai usar esse conhecimento aqui para decidir algo a respeito desse assunto ali na frente. Tá? Uma outra questão também levantada por vocês, inclusive, é filtrar as informações. Hoje, com o Big Data também, que é o excesso de informações na internet, né? Todas essas questões, mais do que nunca, nós precisamos aplicar filtros sobre as informações que a gente consome. Muito tem se falado em fake news, né, em notícias falsas, nesse sentido, então a gente precisa filtrar aquela informação que a gente está recebendo para poder realmente avaliar se ela é pertinente para a nossa organização e se precisa também ficar armazenada. Tá? Tenho certeza hoje, olhando para o meio pessoal, de que vocês, nos próprios dispositivos, né, nos celulares de vocês, aí tem muita informação desnecessária, muito vídeo, muita foto que não faz sentido, não precisaria estar ali. Então é nesse aspecto, aplicar os filtros com relação a essas questões aí, tá? Beleza. Fechando então sobre o Google Analytics, aí nós temos a questão de como que o Google Analytics pode ser usado para obter conhecimento, tá?
alguns responderam de uma forma um pouco equivocada, talvez, a questão. Então, por isso, no próximo vídeo eu vou mostrar para vocês como é o funcionamento do Google Analytics e também o comportamento do Office 365 na questão de obtenção aí de conhecimento e retenção disso, tá? Mas o Google Analytics nada mais é do que uma ferramenta que monitora. Ela pega os indicadores de acesso dos sites e elenca, ela armazena essas informações de forma categorizada para que eu possa saber qual é o perfil do meu usuário, quanto tempo ele passou no meu site, quais páginas mais acessadas, que tipo de dispositivo ele acessou. Então o Google Analytics ele serve para isso, né? A função dele é essa, ok? No próximo vídeo a gente vai ver isso na prática, mostrando para vocês aí o funcionamento dessas ferramentas. Beleza? Obrigado, pessoal. Não esqueçam de ver o próximo vídeo aí. Valeu, um abraço.